O Flamengo esteve abaixo do seu potencial nos últimos 2 jogos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O Flamengo jogou, não sei se até foi, acho que tema de algum dos debates, um dia que eu não estava aqui, né? Se foi a pior partida do de placa da semana passada, acho que talvez da quinta-feira, né? Que eu não fiz pós-jogo, que é quinta-feira, se era o pior jogo do Flamengo com o Jorge Jesus, ou o pior da temporada e tal. Se você pegar os 180 minutos, sim, né? Ontem até um pouco mais compreensível, mas por opção dele, né, de tirar um Gerson, de tirar um Everton Ribeiro, fora a ausência do Bruno Henrique. Léo Pereira por Gustavo Henrique, você vê o nível, a qualidade, a quantidade de opções do Flamengo, mais ou menos a mesma coisa. Agora, sim, os 180 minutos, eu não vou dizer que preocupantes, até porque é uma coisa que está acontecendo com esse Flamengo excepcional que é, e acontece com equipes históricas como essa, que não precisa nem jogar muita bola para fazer toda a diferença. O jogo não era bom, de novo, era marcado. O Fluminense acho até que jogou mais ontem do que havia jogado na quarta-feira, até por ter tomado o gol primeiro, tendo que buscar, teve 4 chances até fazer o gol na segunda etapa, com o Evanilson aos 15 da segunda etapa. O Flamengo, quando resolve jogar, é série baixa, né? A triangulação do primeiro gol do Pedro é uma coisa linda, né? A finalização do Pedro, maravilhosa tal. E o Flu também teve jogadas muito bonitas, pouco antes do gol, aquele lance do Iago Felipe, aquele balãozinho dentro da área, outra grande defesa do Diego Alves. O Flu jogou muito bem, e esse que é o problema. Talvez o Fluminense tenha feito a sua melhor exibição, uma das suas melhores nos últimos meses, e perdeu por 2-1 para o Flamengo, que nem era o principal. Mas quando saiu o segundo gol do Michael, a cavalaria estava de volta, o Gerson, o Everton Ribeiro, ok. Mas ao mesmo tempo, se você pensar o primeiro gol, esse golaço do Pedro, que é reserva, e o gol da vitória do Michael, que é reserva. Mas reservas que serão titulares em muitas ou quase todas as equipes no Brasil e se bobear na América do Sul. Então olha o nível do Flamengo. Preocupante? Sim. Não tem sido boas as atuações contra o Fluminense, da Taça Rio, o primeiro jogo da final, ok. Mas mesmo assim, deve dar lógica. Aí você pode discutir muito. Mas é impressionante o nível, mas realmente as partidas foram abaixo da média. Porque sempre que a gente fala desse Flamengo, André, a gente muitas vezes, pela falta de capacidade dos adversários, a gente vai analisar o Flamengo contra ele mesmo. Como é que o Flamengo está performando de acordo com o que pode jogar? É uma pergunta que tem que ser respondida, porque às vezes a gente até falou do parâmetro no começo da temporada, né? Se dá ou não dá para dizer que o Flamengo é melhor, mas muitas vezes o Flamengo enfrenta adversários mais fracos, na maioria das vezes é assim, e aí o parâmetro passa a ser o quanto que o Flamengo está perto do seu 100%. E a frase analisa justamente isso. O Flamengo esteve abaixo do seu potencial nos últimos 2 jogos. Verdadeiro ou falso? E já configura uma decepção, se for verdadeiro, André? Eu vou ser bem sincero. Eu vou falar baseado em tudo que eu ouvi na imprensa depois da volta do futebol. Pós-pandemia. Pós-pandemia não, porque a pandemia tá aí ainda. Mas enfim, pós-parada. Eu tô bem decepcionado. Porque eu ouvi muita gente falar, inclusive, que o Flamengo de 2020 é melhor do que o Flamengo de 2019. Então, assim, o Flamengo de 2019, ele foi campeão, só não foi campeão mundial, mas ele foi campeão de tudo. Então, assim, sim, eu acho que teve abaixo do seu potencial. Pelo que o Flamengo voltou aos treinamentos antes, pelo elenco que tem, pelo treinador que é o mais badalado aí, ele deveria ter jogado muito mais bola, eu acho. Eu vejo o Flamengo, inclusive, continuo com a suspeita de que o Jesus vai embora e, enfim, os jogadores de alguma forma sentiram e tem alguma coisa de bastidores, porque não tá normal. Não tá normal. O Flamengo... Vocês falaram, né? A imprensa que disse, na hora que voltou, meu Deus, atropelando, 5 não sei quem. E não foi bem assim não, cara. Não foi bem assim não. Futebol tem que ser jogado. O Flamengo ficou bem abaixo nos 2 jogos. Eu acho interessante, porque você tá fazendo uma relação aí com uma coisa, um fator externo, né? Que obviamente, sim, possível saída do Jesus... Mas eu fico pensando se de repente o time pode ter desajustado, se não é alguma coisa só emocional ou se pode ser mais tático também. Você acha que está mais para o lado emocional do que tático? Eu sempre disse aqui que a gente teria, né? Sempre pergunto, nossa, o que pode parar o Flamengo? O que pode parar o Flamengo? A gente vem falando sobre isso nos últimos, sei lá, 1 ano. O que pode parar o Flamengo? O que pode parar o Flamengo? E a gente sempre tenta buscar alguma coisa para falar, olha... Talvez na bola não tem sido, né? Na bola tá jogando bem. Pode ser um fator, você perde um jogador, você perde... E o pode ser da parada, ele era bem considerável, né? Você parou muito tempo.
Então, a parada, ela poderia dar uma balançada ali no azeite, na máquina que estava engrenada? Poderia. Mas do jeito que voltou vocês todos falando, continua, nossa, tá ainda melhor do que o time do ano passado. Todos quem? Calma aí. Não, tô falando de uma maneira geral, mas ouvi bastante, Vessi. Ouvi bastante. Ouviu bastante, mas eu... Não, mas quando eu falo isso, você evidentemente entendeu, assim. Pode parecer que a gente está numa mesa aqui que tem 4, pode parecer que não, mas só aqui, por exemplo, só aqui tem 2 que não falaram, né? Eu não falei e você não falou. Então, eu escrevi a respeito, o Bruno também, voltou bem, mas independentemente não é definitivo também, nem uma queda de produção, nem que vai cuidar do livro para o Manchester City, também não é mas assim, de qualquer maneira, o debate ele está colocado, né? Se o time melhorou ou não. Se é uma resposta concreta para o sim ou para o não, a gente debate. Mas só do fato de existir uma discussão se esse Flamengo está melhor ou não, já indica que o ano de 2020 não era... Nada é definitivo para trás nem para frente, mas assim, continua sendo muito promissor, apesar de 2 jogos em sequência ruins. Mas é que foram os únicos 2 jogos em que se exigiu alguma coisa. A parada, ela aconteceu, tá? Ela aconteceu. Sim. A parada, ficou aí 3 meses parado, sei lá. Sim, mas só uma coisa, isso foi colocado por nós. Sim. Mas é que na hora que volta com mais tempo de treino, pegando adversários bem mais fracos e começa a se falar... Mas pro Fluminense e para muitos tem sido o final de Copa do Mundo, né? O time a ser batido do Brasil. E deveria ser pro Flamengo também, né? Deveria ser pro Flamengo também, ele entrando pro campeonato. Assim, o Flamengo, Mauro, ele tem um peso, uma responsabilidade que foi criada externamente, não por culpa dos jogadores, não por culpa do técnico, mas por culpa da diretoria, que o Flamengo era aguardado que atropelasse. Bem. Por tudo que fez, por toda a forçação de barra para voltar ao campeonato, sabe? E o Flamengo não entrou com a vontade, pelo menos, aparentemente, não entrou com sangue nos olhos. Eu não vi isso. A minha sensação é de que não entrou nenhum dos 2 jogos com sangue nos olhos. E o Fluminense entrou. Bom, a galera tá participando aqui, o Vitor Sérgio vai também palpitar em cima dessa frase, o pessoal pode deixar o like, pode se inscrever no canal, a gente tá aqui nessa busca, né, já batemos os 550 mil, estamos querendo 560 mil inscritos, só na nossa live aqui tem 5 mil pessoas que não curtiram o vídeo, então eu vou pedir para o pessoal que ainda não curtiu o vídeo, deixar o like. Vitor, Flamengo esteve abaixo do seu potencial nos últimos 2 jogos, se essa afirmação for verdadeira, por que esteve abaixo? Cara, vamos lá. Primeiro, tipo assim, a gente trabalha aqui no Esporte Interativo e uma dos motivos que eu sou feliz de trabalhar aqui é que a gente tem liberdade para, inclusive, discordar de companheiros. O Mauro Betting é a minha referência na profissão e eu discordo dele e do Bruno Formiga, por exemplo, de que o Flamengo voltou estava melhor em 2020 do que 2019. Eu não acho que a gente tinha elementos para isso e acho que nunca esteve, por exemplo. Só para pontuar, assim. Nunca esteve, na minha visão de futebol, nunca esteve melhor do que foi em 2019. O que a gente tem, o que está claro aí é que há exageros para os 2 lados. Do mesmo jeito que queriam tratar o Flamengo como imbatível e nunca foi, agora querem tratar o Flamengo como acabou o Flamengo e também não acabou o Flamengo. Não acabou o Flamengo. A gente tem 2 jogos em que, respondendo a pergunta, deixa eu ver aqui só para não ter dúvida, em que é verdadeiro, o Flamengo esteve abaixo do que jogou do segundo semestre de 2019 para cá. O Flamengo jogou nesses 2 jogos abaixo do que jogou com o Jesus, isso é 100% verdadeiro. Agora, não temos elementos para dizer que o Flamengo já acabou. Aquele Flamengo esquece. Não temos elementos. Não temos. Foi a volta da pandemia em 2 jogos contra um time que, na era Jesus, sempre dificultou para o Flamengo, mas nunca venceu. Importante te dizer isso. O Fluminense, ele sempre dificultou. Mas Vessi, ninguém também falou que o Flamengo acabou, né? Não, eu sei. As 2 coisas. Eu sei. Ninguém falou isso.
Mas olha só, tão exagero quanto considerar o Flamengo imbatível é alguém querer. Eu não vi isso. Eu vi muita gente. Eu vi muita gente. Que acabou? Dizendo que agora acabou, a química acabou e tudo. Jesus também. Então, tipo assim, eu acho tão exagero quanto. Eu acho que a gente não tem elemento, são dois jogos. São 2 jogos com um time que, de 2019 para cá, se você pegar a era Abel também, de 2019 para cá, o Fluminense sempre complicou muito o Flamengo. O Fluminense ganhou o jogo lá com o Luciano, 1-0, semifinal, né? Semifinal da Taça Guanabara. Depois dos outros jogos, o Flamengo teve que cortar um dobrado para conseguir passar. No jogo do Brasileiro, o primeiro turno com o Fera no comando foi 0-0. O segundo, aí sim, o Flamengo ganhou de certa forma tranquila, 2-0. Nesse ano, com o Marcelo Salles, o auxiliar. Nesse ano, o 3-2 da semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo abriu 3-0, o Fluminense fez 2, e se tivesse mais 5 minutos, teria empatado o jogo ou alguma coisa. Então, tipo assim, o Fluminense tem dificultado o Flamengo, ponto. Mas não tem vencido. A última vitória do Fluminense sobre o Flamengo foi 1-0, gol do Luciano. Ganhou esse ano, mas era um time sub-20, né? Era o time sub-23. A última vitória com o time principal foi 1-0, gol do Luciano, em fevereiro do ano passado. Então, ainda. Então é o seguinte, eu acho que está havendo tudo. Aliás, hoje a gente vive a era dos exageros, né? O cara faz um jogo, é consagrado o melhor do mundo, o cara joga mal, é consagrado, não vale, não presta, flopou e o caramba. Então a gente vive essa era. As pessoas não querem análise, as pessoas querem rótulos. As pessoas querem rotular. Então, para mim, a frase é 100% verdadeira. Você não sentiu falta de sangue nos olhos para entrar numa final dessa? Então, mas é o ponto que eu quero dizer. Dito isto, o Flamengo ontem jogou muito pior do que jogou quarta-feira. Você achou? Mas muito pior. Mas muita coisa. É só você ver quem foi o melhor em campo ontem. Diego Alves. O Diego Alves fez 3 defesas. Assim, essa daí é uma delas. Ele depois pega um chute do Dodge, que era a caixa, e pega uma bola do Evanilson embaixo. Assim, ele fez... O Flamengo jogou muito pior. O Flamengo ontem não marcou. O Flamengo ontem, no primeiro tempo, o Flamengo teve duas jogadas criadas. Um contra-ataque que o Gabigol chuta e o Muriel defende no ângulo e o gol. Só. No segundo tempo, o Flamengo teve um chute do Gabigol e o gol do Michael, num contra-ataque, num momento que o Flamengo era assim... O Fluminense tinha um volume de jogo absurdo e poderia ter feito. Então o Flamengo ontem foi muito pior do que quarta-feira, mas muito pior. Na quarta-feira, depois que o Flamengo empata, o Flamengo teve pelo menos 2 chances para virar o jogo. Uma com o Bruno Henrique, que o Michael dá um nó no Egídio e cruza a bola na cabeça do Bruno Henrique, e uma outra finalização do Gabigol. Então, tipo assim, para mim o Flamengo foi muito pior. E eu concordo com o André. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se internamente o Jesus já falou alguma coisa para os caras que está saindo, ou se o silêncio do Jesus está sendo interpretado por eles como, o Mister está indo embora, e aí eu não sei se mexeu na química, mas é muito jogador bom jogando mal. O Rafinha ontem errou arremesso lateral. No início do segundo tempo, o Rafinha foi afastar uma bola, ele deu a bola no pé do jogador do Fluminense dentro da área. Então você tem, ontem eu livro a cara de 2 jogadores no Flamengo, o Rodrigo Caio e o Arão, que se desdobraram. O resto, Felipe Luiz mal, o Rafinha e o Diego Alves, claro que foi o melhor em campo. Tô falando dos da linha. Rafinha mal, Felipe Luiz mal, Diego jogou muito mal, o Vitinho começa a jogada do gol, no mais errou tudo que ele fez, o Gabigol jogou mal, salvo a jogada do gol. Então, tipo assim, alguma coisa está acontecendo. Mas o Flamengo nunca foi imbatível, porque não tem time imbatível no futebol, e o Flamengo também não acabou. O Flamengo pode tranquilamente chegar na quarta-feira e jogar o que vem jogando com Jesus. Tem